Além do templo, vem ver o mundo além do que pode crer. Olá pessoal, nós estamos aqui novamente no Além do Templo, né, para trazer uma mensagem da parte de Deus para você, através de um testemunho, uma história muito bonita, né? E o tema de hoje, desse podcast, dessa entrevista aqui, é Servindo com Propósito, Fé, Juventude e Liderança. Nós vamos conversar com Matheus Campo, né? Ele é membro da nossa igreja aqui no Ano Bom, no bairro do Ano Bom, e ele é diácono na nossa igreja, professor da Escola Bíblica Dominical dos jovens, né? Um jovem bastante atuante, líder, né? E com certeza um grande exemplo, né, para você que está aí acompanhando esse nosso bate-papo aqui. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo certo, pastor. Uma honra estar aqui no podcast, estar participando dessa gravação e que sirva de testemunho na vida dos irmãos, daqueles que estarão escutando, vendo essa conversa nossa aqui abençoada. Muito bom. Eu coloquei, Matheus, aqui na nossa ficha aqui que você é estudante de administração, né? Não sei se isso está correto. É isso mesmo? Você fez um curso de administração, lembro que você fez técnico, né? Isso. Alguma coisa assim na área, né? E agora você está fazendo faculdade de administração, isso? Correto. Eu fiz o técnico, terminei em 2022, aí depois eu encaixei com a faculdade de administração. Estou no 7º período que vem já estou me formando. São 10 períodos? São 8 períodos. 8? Então falta só mais um. Só mais um. Logo nós teremos mais um administrador. Ano que vem estou me formando. Quem sabe você vem ajudar aqui a administrar essa sala de podcast aqui, além do templo, né? Quem Vai sabe? ser muito bom, né? Mas, Matheus, conta um pouco sobre você, quem é o Matheus fora do templo, né? Como tem sido essa sua jornada, né, durante todo esse tempo aí, né? Como que é que você consegue conciliar casamento, faculdade, ministério da igreja? E quando é que você conheceu a fé reformada e a igreja presbiteriana? É um apanhado aqui, né, geral, Sim. né? Mas vai dar tempo para você percorrer todo esse caminho aí, tá? Não, vou tentar ser mais sucinto aqui. Isso, beleza. Tenho 30 anos, sou casado com a Beatriz, já tem 5 anos também, estou me formando em administração. Estou na igreja presbiteriana faz mais ou menos 8 anos, 8 anos. Né? mais ou menos 2018 que eu vim para cá. Então, como coincide tudo isso, né? Ministério, família, faculdade, esse é o segredo. Não dá como, não tem como. Mas tem que De vez em quando você tropeça no caminho, né? alguma coisa às vezes vai ficar vai desfocar aqui, desfocar ali, mas até criar-se mais tempo, né, nessa questão, alguma coisa vai sair. Faculdade, vou me formar, vai ter um pouquinho mais de tempo. Então aí vai encaixando uma coisa ou outra até ter esse gerenciamento. A questão da fé, eu tenho uma história muito engraçada com a fé reformada, com a presbiteriana em si. Eu fui me converter numa igreja, né, neopentecostal, em torno de 14, 15 anos. Certo. Então lá eu fiquei até os meus 21 anos, mais ou menos. Então eu fiquei lá, mas antes disso eu frequentei um ano, dos 13 a 14 anos mais ou menos, eu frequentei outra igreja presbiteriana da Ágape, lá no Santa Maria 2. Ah, é? Você frequentou lá? Eu frequentei lá um período. Era o pastor Pedro lá? Na Lá época? não era igreja ainda. Era congregação. Lá era congregação ainda. Era o Paulinho, se não me engano. Ah, o Paulo Meringer. Uhum. Aí ele que estava à frente e acabou que eu fiquei lá um período, fiquei um ano lá. Sim. Aí eu não continuei, ficava muito longe. Mas lá eu tive o meu primeiro contato. Depois eu fui para essa igreja neopentecostal, ficava perto da minha casa, minha mãe frequentava lá. Então eu fiquei lá. E eu sempre estudei que tinha as igrejas frias. Então lá dentro dessa igreja que eu estava, eu falava, nunca que eu vou para uma igreja fria, considerada fria. Essa estigmatização da nossa igreja, né, como sendo uma igreja fria, ou igreja histórica, né, chamada de igreja fria, né, é cruel essa colocação, né? Sim, porque você tem uma visão, porque não tem o agir do Espírito Santo exposto a todo momento, eles acham que não é uma igreja fria, é uma igreja morta, muitas vezes. Eles têm essa visão. Entendi. Então eu falava assim, nunca que eu vou pra uma igreja desse tipo. Eu nem tinha conhecimento que eu passei por uma igreja reformada, não tinha esse conhecimento aqui. Entendi. Aí até que eu vim pra igreja, eu fiquei um período depois que eu saí de lá, eu fiquei, vou falar, não é desviado, mas tentei me desviar, falei, não quero mais saber da fé,
foi um período de enfraquecimento da minha fé. Eu falei, não quero mais saber disso. Fiquei muitos anos na igreja, me chateei. Mas o Senhor, Ele preserva os seus. O Senhor preserva os seus. E Ele falou assim, não, quero você aqui. Então, um belo dia eu cheguei, comecei a procurar uma igreja para eu ficar. E eu lembro que eu nunca tinha visto a igreja aberta, a igreja nossa aqui. Entendi. Passava por perto aqui, tinha amigos aqui por perto, nunca vi a igreja aberta. Entendi. Olha que interessante isso. Até que chegou um momento que eu tava em casa, meu pai tava sentado aqui comigo e falou assim, e aí, você vai a alguma igreja hoje? Era um domingo, era 5, 6 horas da noite. Aí ele falou, você vai procurar uma igreja hoje? Eu falei, vou uma igreja lá no Bom, acho que hoje eu consigo ver ela aberta. Entendi. Aí, quando eu vim pra cá, eu lembro que era em 2017. Sim. Mais ou menos. E aí acabou que eu vim pra cá e eu cheguei atrasado, porque achei que era 7h30, cheguei aqui às 7h30, já tava entrando na pregação já. Aí eu lembro que tava o presbítero Valteci sentado do meu lado, aí finalizou o culto, aí o presbítero Valteci levantou a mão e falou, tem um visitante aqui, ó, não foi falar. Eu acho que eu lembro disso aí, entendeu? Falou, só tem um visitante aqui, eu tímido lá atrás, quietinho na minha, eu falei... E aí foi indo, vinha de 15 dias, falei que não queria compromisso. Eu posso dizer, Matheus, que te conhecendo, né, desde o início, né, você teve assim um grande crescimento mesmo, desenvolvimento. Não só pessoal, né, mas em termos de maturidade, né, você hoje você está realmente assim muito mudado, diferente de quando você chegou, que é um processo natural também, né? Mas fala pra gente, Matheus, como é que foi a sua experiência nessa igreja neopentecostal, se é que você pode destacar alguma coisa, e o que isso significou para você, né, de positivo nesse período? Eu falo, a minha esposa Beatriz, ela fala que a gente tem que passar por alguns momentos. Aliás, a Beatriz também era dessa mesma igreja, né? Nós nos conhecemos lá. Ah. Eu estava tocando no culto de domingo de manhã. Sim. E ela participou desse encontro, desse culto que tinha de manhã. Aí onde a gente acabou se conhecendo. Ela foi ficando na igreja, ficou um período lá, depois ela saiu. Entendi. Aí a gente acabou se conhecendo lá. Mas nesse período ela fala uma frase que, tipo assim, nós temos que amadurecer a nossa fé. Então, naquele momento era necessário ter aquela experiência, eu passar por aquilo. Isso eu realmente, quando eu saí de lá, eu saí muito chateado por alguns pontos, porque você acaba que você observa o quão algumas coisas são autoritárias. Então, a questão do autoritarismo existente dentro dessas denominações, que somente um que manda não pode ser questionado, você não tem a liberdade, eu não tenho a liberdade que eu tenho com o senhor de chegar aqui e falar assim, não, a sua pregação eu gostei, mas vamos ver esse ponto que eu não entendi. Você não tem essa liberdade, muitas vezes. Entendi. Você não tem, não pode. A palavra do pastor é a lei, né? Assim. É a lei, a última coisa. Você não pode questionar a liderança. E sempre aquela coisa, não pode tocar no ungido do Senhor. Aí distorce o texto bíblico. Você não pode, muitas vezes, pegar e falar, questionar ele, ficar questionando. Mas ele tá falando uma coisa errada. Não, ele vai se resolver com Deus depois. Então você acaba que vai vendo certas coisas, algumas ideias que não fazem sentido. E Entendi. como você vai amadurecendo sua fé, como Paulo vai falando, né, em Hebreus, ele fala assim, era para vocês não era pra vocês ficarem somente se alimentando de leite. Então, quando você quer buscar o amadurecimento da sua fé, você vai buscando isso, você vai vendo certas coisas que não dá. Entendi. Então, você acaba que eu fiquei... Foi um período bom, fiz muitas amizades, guardo muitas amizades ainda, mas para mim foi assim, não é esse lugar que eu quero, não tem uma teologia saudável. Entendi. E teve algum assim, pastor da nossa igreja ou de uma igreja reformada que influenciou você nesse período, que mexeu com você em termos de mensagem, assim? Você pode dizer, né? Para mim, o Sopim tudo assim foi um vídeo que eu vi. Na época não foi um presbiteriano. Uhum. Foi um batista, foi do canal 2 Deus de Teologia, do Iago Martins. Do Iago Martins. Isso, ele fez um vídeo na época falando sobre MDA, G12 e células. Sim. Então ele fez esse vídeo, foi um vídeo que deu muita falação naquela época. Então, e eu assisti esse vídeo, eu assisti metade e falei, não, ele tá falando bobeira. Uhum. Eu não quis terminar o vídeo de assistir o vídeo. Aí um amigo meu também chamado Matheus, guitarrista, que tocava comigo no Ministério de Louvor, aí ele vai falar assim, não, assiste depois com calma, você vai ver alguns pontos. Aí um dia, eu bem chateado com algumas coisas, eu fui terminar de ver o vídeo.
Aí eu voltei e vi meu vídeo. E tudo que ele tava falando, ele, olha, eu já passei por esse processo, do G12, do MDA, ele sufoca as pessoas, põe um peso em cima das pessoas. E eu falei assim, não é que eu tô passando por isso? E aí nasceram os questionamentos, né? Começou esse questionamento. Eu falei, não, vou começar a ver coisas. Aí nisso eu comecei a ver alguns vídeos do Augusto Nicodemos. Sim. Mas ainda sem ter noção de presbiteriana, ainda não tinha esse conhecimento. Por mais que já tivesse passado pela presbiteriana, Sim. ainda não tinha esse entendimento de fé reformada e presbiteriana. Não tinha. Aí eu falei, um pastor. Porque eu só coloquei assim, pregação reformadas, eu lembro, no YouTube. Fui colocando coisas do tipo. Foi gerando algum conteúdo pra mim, foi aparecendo alguns vídeos. E no primeiro que apareceu pra mim foi o Augusto Nicodemos. Eu costumo dizer que, com todo respeito e carinho, né? Por reverendo Augusto, reverendo Hernandes, que eles são nossos pastores auxiliares, né? Porque eles acabam impactando através das mensagens, estudos que fazem, Sim. muitas pessoas. Essa semana mesmo teve um casal na igreja, que o rapaz disse que está acompanhando o Augusto Nicodemos e teve interesse por uma mensagem reformada e veio na nossa igreja para visitar. Algo parecido, né? Sim. Então muitas pessoas acabam passando por isso. Mas tem uma pergunta, né, que está ligada a isto, que eu gostaria que você respondesse, como é que foi essa transição? Teve algum desafio, alguma descoberta teológica que te chamou mais atenção? Fala pra gente sobre isso, por favor. Pra mim, a transição é um culto totalmente diferente. Sim. Sim. O culto é bem diferente. A liturgia é completamente diferente. Não tem uma liturgia em si. Tem a liturgia, existe uma liturgia, tem uma liturgia, mas é uma liturgia totalmente diferente. Certo. Então era um culto, um culto público, ou as outras programações da igreja, tinha ministério de dança, tinha o louvor. Entendi. Era, vamos dizer assim, vou usar o termo aqui, mais avivados. Sim. Mas até o pastor lá não gostava muito desse movimento vou dizer assim, como posso falar? Ele não era muito adepto do movimento do cair, do falar em língua, ele era mais controlado. Entendi. Era mais controlado no culto, sim. Ele falava que espantava os visitantes. Entendi. Ele falava isso. Mas às vezes acontecia. Mas mesmo assim, mesmo sendo um pouco mais controlado, era muito diferente. Entendi. Aí você tem a questão de muita oração, você pode, palavras positivas. Chegou a cair alguma vez lá em algum culto? Eu tenho meu passado, eu tive esse momento, como eu falei, foi necessário. Sim. Foi necessário. Eu tive esse momento, eu brinco muito. Mas a gente brinca com essa questão, mas é uma questão muito emocional, né? Muito assim, de sentir alguma coisa de fato, porque nós somos seres emocionais também e às vezes a gente alguns passam por esse processo, né? Não é o meu caso, mas o seu caso e de tantos outros que eu conheço, né? Não é legitimando o fato em si, mas entendendo que por ser emocional, né, a gente acaba se metendo a isso às vezes, né? Sim. Então, porque até você se sente um pouco, até ser um pouco da pergunta, você meio que você se sente obrigado a também participar. Não é? Porque se você não participa, você meio que tito como... Fica meio fora da caixinha, né? Você tá crente com defeito. Antigamente falava isso, é um crente que tá com defeito. Não tá sentindo o Espírito Santo. Então você tem isso. Então acaba que um vai incentivando o outro, digamos assim. Mas então você tem essa diferença. Quando eu cheguei aqui, eu não queria um culto. Já vim com uma mente reformada já. Sim. Já cheguei, não tomei susto, digamos assim. Para mim, a centralidade do culto, da palavra, eu já sabia o que eu queria. Entendi. Eu não queria um culto barra show. Eu queria um louvor que falasse de Deus, seja centralizado na palavra de Deus. Eu queria uma palavra que falasse dos atributos de Deus, mas apontasse também o quão errado e pecador eu sou. Entendi. Então eu já sabia, eu não tomei um susto, eu já vim preparado com o que eu ia encontrar. Porque eu já sabia a fama, aí já comecei a ter a concepção de uma coisa. Mas até então, sobre o termo fé reformada, você vai até rir de mim, que na época eu achei que era um movimento que estava nascendo. Entendi, poxa. Que estava nascendo em revolta a esse movimento que estava de neopentecostal. Uhum. Querendo ou não estava nascendo, mas querendo não é uma... Na verdade, nós podemos até dizer, de certa forma, que essa fé reformada é a mãe de todas essas heresias que existem por aí. Exatamente. Porque foram distorções que foram sendo criadas, né, com o tempo aí, enfim.
Mas eu queria abrir aqui um parênteses na nossa conversa aqui, Mateus, porque eu me lembrei de um fato que ocorreu na sua vida, na sua família, que foi a perda do seu irmão e também a perda do seu pai, né? Sim. O que isso significou para você na sua trajetória como uma pessoa temente a Deus, como uma pessoa que já estava buscando, porque você disse aí que, em dado momento, o seu pai até te questionou se você não ia na igreja. Sim. Então foi um período que ele também presenciou a sua ida na igreja. Então como que se deu esse seu momento, né? Como que foi a sua reação, né, com essas perdas todas? Conta pra gente. Então, nesse período, a primeira perda que eu tive foi do meu irmão. Tinha em torno de 11 anos. O seu irmão era mais velho que você? Era mais velho. Tinha 16, eu tinha 11. Nesse momento, a gente não tinha uma fé dentro da minha casa. Nós não tínhamos uma fé, nós não íamos, né? Éramos católicos, digamos assim, né? Fomos católicos ou... Chamado católicos nominais, né? Como tem muitos que se chamam assim, né? Exatamente, era assim. Só que nesse momento que houve meu irmão morre, eu fiquei um período fora. Entendi. Da fé mesmo. Eu não acreditava em nada, digamos assim. Eu vou falar que eu tentei ser um ateu. Eu tentei ser um ateu. Porque nesse período meu pai me cobrou muito. O pai me falou assim, olha, eu quero que você tenha uma fé. Eu quero que você vá na... Aí nessa época ele falou, eu quero que você tenha uma fé. Eu quero que você esteja em algum lugar, mas que você tenha uma fé. O pai sempre me cobrou isso, né? Nesse momento uma fé, não importa. Ele queria que eu tivesse alguma fé. Então eu tentei, voltei a fazer primeira comunhão, fui tentar fazer, voltei para catecismo. Entendi. Mas eu fiquei muito período, fiquei revoltado com algumas coisas lá, eu questionava demais. Aí se você começa a questionar demais, você vira alguns problemas, você tem alguns problemas. Começa a dar problema. Aí alguns pontos, aí algumas dentro ali do grupo, eu já não concordava, falei, melhor eu sair, porque eu sou a laranja podre aqui, então melhor eu me retirar, incomodado que se mude. Então eu saí, eu era muito novo, tinha 11 anos, aí 12, 13 anos, 12 anos mais ou menos. Então com 13, 14 foi quando fui para a igreja, para a Ágape, ele conheci. Em torno de 2017 foi quando meu pai faleceu. Entendi. Ele infartou, né? Ele infartou, teve um infarto. Foi quando ele faleceu. Então você já estava vindo para cá, pelo que eu entendi, 2017, né? Isso. Entendi. Foi mais ou menos, foi isso. Eu vim visitar aqui, foi mais ou menos em 2016, então. Que foi muito rápido as coisas. É porque quando você veio para cá, eu lembro que nós fizemos uma reunião na sua casa, acho que foi uma culto de mocidade, alguma coisa, nós estivemos visitando você, sua mãe estava passando por um processo difícil ainda de perda, né? Sim. Estava sentindo muito, então estava algo assim muito recente ainda na vida de vocês, né? Isso. Então foi em 2016, quando eu comecei a visitar aqui, meu pai me cobra. Aí nisso meu pai falou assim, olha, eu quero que você tenha uma... Aí meu pai voltou a falar de novo, olha, não quero você fora da igreja não. Aí já não abriu a fé para qualquer fé não, ele já falou, eu quero você dentro da igreja. Porque eu sabia que eu ficava na igreja de segunda a segunda, lá quando era da outra igreja, falou assim, olha, não quero você fora não. Quero você servindo a Deus, quero ver você na igreja. É que legal, né? Porque veja que o Espírito Santo, ele age de uma forma bastante assim, diferente mesmo na nossa vida, porque o seu pai não ia, mas ele incentivava que você fosse. Sim. E isso também teve um certo significado, porque debaixo da autoridade do pai, né, você acabou, né, depois ganhando força aí nessa caminhada, né? Aí foi nesse período que eu vim pra cá, comecei a frequentar aqui, então houve que ele falece. Aí eu lembro que foi num período de carnaval, aí o pessoal tava até fora. Entendi. Acho que vocês foram pra Minas, teve um encontro da UPA. Foi. O pessoal de Caxambu. Foi mesmo, fizemos lá na Aí faleceu, e aí eu lembro que eu mandei mensagem pro pessoal, aí todo mundo ficou desesperado, porque como assim, irmão novo. Foi, agora tô lembrando. Aí eu lembro que no enterro foi o presbítero Marcelo e o presbítero Mário também. Eles dois foram lá, compareceram lá, eu meu novo na igreja lá, aqui. Aí, isso significou bastante também, sim. A presença, né, dos irmãos, né? Até mesmo poucas vezes eu sendo novo aqui, os irmãos me abraçaram muito nesse período. A igreja me abraçou muito nesse período. Entendi. Hoje você está na igreja já firme, né? Já com uma caminhada boa, e você hoje serve como diácono aqui, né?
Então, fala pra gente a respeito desse chamado, como se deu, né? E na prática, né, o que que te motiva a servir nesse ofício do diaconato da igreja? Sim. Até eu ser diácono, aconteceu algumas coisas, né? Eu perdi aqui, nós, no sistema presbiteriano é por eleição. A igreja indica, Eleição, né? Eu tenho que falar para dar um contexto pro pessoal. Eu falo assim, perdi 2 eleições, como assim? Porque o contexto da igreja... Você passou por 2 eleições Eu antes? passei por 2 eleições. Eu não lembrava mais. Mas uma eu tava muito novo, tava bem novo mesmo. Aí tava, então a igreja tava me conhecendo, tinha outros irmãos mais experientes, né? Com mais experiência dentro da igreja. Então, aí foi. Acho que foi um pro Diogo, que o Diogo entrou. Sim. Eu acho que a outra foi pro Geraldo. Entendi. Ou pro Jéssica, pro irmão Jéssica, na época. Acho que foi sim, o Jéssica. Parece que teve um número de votos iguais, aí ele ganhou pela idade. O Diogo, Isso. Então, aí aconteceu nesse período. Mas, mesmo assim, eu sempre falei que eu não precisava de um status ou de um cargo em si para poder ajudar na igreja. Chegar, se eu tô aqui, vou abrir a igreja, se eu ver os irmãos com dificuldade, eu sempre fui muito solícito, sempre gostei de ajudar, sempre gostei de estar participando, de estar oferecendo minha ajuda onde eu puder. Seja pegar um copo d'água, eu falo muito isso com os adolescentes também, com os jovens. Você pode ser útil em várias frentes dentro da igreja. Você não precisa estar no louvor. É um trabalho que não falta, né? Trabalho não falta. Você não precisa estar... A gente tem uma visão do, precisa de alguém no louvor, ou pregando, ou ensinando. Às vezes, não teremos todo mundo à frente. Alguém tem que fazer o background ali. Alguém tem que fazer a parte de trás Alguém tem que fazer esse trabalho. Eu lembro muito da citação do Bibo, né? Do Rodrigo Bibo, no livro dele, ele falando sobre que nem todo mundo nasceu para ser, digamos, protagonista. Nem todo mundo vai ser um Davi. Entendi. Nem todo mundo vai ser um Salomão. Entendi. Nem todo mundo vai ser um Pedro. Mas muitos vão ser como os ajudantes de Paulo, que Paulo vai lembrar ali. Você nunca viu, você nunca soube de vários nomes ali. Mas Paulo nunca deixou de citar eles. Então, isso tem que mover nosso... E só abrindo um parênteses aí sobre essa questão do apóstolo Paulo, ele saúda, né, na sua época, especialmente na carta aos Romanos, e nas outras cartas também, ele faz saudações. E alguns ele saúda como companheiros, outros ele saúda como cooperadores. E buscando saber a diferença entre esses 2 termos, companheiro é aquele que anda ao lado, né, que te acompanha, está sempre junto, está sempre perto. É aquela presença que significa muito para você, né, porque te incentiva, te motiva. Já o cooperador é aquele que anda do lado e faz o que você faz. Alguns eram cooperadores. Alguns não só andavam do lado, mas também faziam, né, no ministério do apóstolo Paulo aquilo que ele fazia, o que é muito interessante entender essa diferenciação. E na igreja, todos nós somos chamados para sermos também companheiros e cooperadores, né? Porque o pastor, agora vou abrir aqui o coração um pouquinho, o pastor não pode ser todo mundo, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de realmente delegar funções, ver o povo trabalhando. Imagina se eu tivesse fazendo tudo. Maravilhoso, não tem como. Imagina. Tem hora que é difícil, né? Até um irmão falou sobre a questão da gravação aqui do podcast. Ele falou: pastor, eu queria dar uma sugestão assim, né? Que faltou e tal. Eu falei assim: então, meu irmão, aí você ajuda o TDAH, né? Com fazer tudo sozinho é mais complicado, né? Então você fica meio doido com o negócio. Mas qual conselho que você daria para aqueles jovens, porque você é jovem ainda, para aqueles jovens que também aspiram ou desejam, né, trabalhar na igreja, desenvolver alguma função, ou quem sabe ser também um oficial da igreja, diácono, presbítero, ou quem sabe, né, ter também um chamado mais extensivo como um pastor, enfim. O que você diz para esses jovens? Eu falo que eles devem investir, sim, cada vez mais nesse desejo de servir a igreja. O desejo de servir a igreja está diminuindo. Pode parecer que não, mas tem diminuído. Muitos querem ser servidos. Isso é uma questão da cultura mesmo. Consumista, de chegar a ser servido. Então, pessoas que, para servir, que servem, está diminuindo. E como falei, é uma questão cultural. Então, que invista nisso. Ou parece que está à frente,
parece que está sempre em ser o protagonista, é o ideal. Mas não é. Não é. Muitos vão ser chamados e podemos fazer tantas coisas dentro da igreja, fazer tantas atividades, e que o Senhor sim vai se agradar em cada atividade, cada coisa. Eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, até entregando um copo de água pro pregador, o Deus se agrada. Olha que faz toda a diferença, sabe? Tá vendo? Ele tá com pigarro ali. Tá vendo? O Senhor se agrada disso também. Com então, certeza. invista no desejo de servir. Porque o maior é aquele que serve, como está escrito. Então, que possa mesmo ter esse desejo de servir, de estar participando da igreja, realmente de fazer e sentir mesmo no coração. Isso que é uma bênção servir dentro da igreja. Uma coisa que me ocorreu aqui agora, Mateus, é que o servo do mundo, ele não tem prazer em servir. Ele só reclama, né? Mas o servo de Deus, ele não só tem prazer, ele tem alegria em servir. Então pode ser uma coisa pequena, mas ele se alegra com isso, com o serviço. Então olha só como o Mateus, irmãos, ele é uma pessoa de 1000 utilidades. Ele é professor da escola dominical, com os jovens. Ele é diácono na igreja. Trabalha também na mídia, né, no som. Já trabalhei um pouco. Já trabalhou um pouco, mas quando é necessário, tá lá, né? Se precisar de quebrar lugar também. E também ele toca violão, né? Podemos dizer que ele é músico, gosta de cantar, canta. Já ministrou várias vezes na igreja e sempre que pode, ele também está sendo útil. E eu gostaria de perguntar, Mateus, o que a música significa para você? Né? E você agora está parado, né, nessa área, mas você pretende voltar a tocar, cantar? E qual que é a importância da música no seu relacionamento com Deus? Sim, a música para mim ela é muito importante. Eu fui começar a fazer minha aula de violão, eu entrei primeiramente para fazer aula de violão. Sim. Com o falecido Gilson, o pessoal conhece, Barra Mansa falava muito, conhecia ele como Big Gilson, porque ele anda com 2 metros de altura. Sim. Era um armário mesmo e um cara com coração gigante. Esse eu não conheci, não. O pessoal, ele frequentou muitos anos a Metodista, aqui do Ano Bom. Sim. Então o pessoal conhecia muito ele, muitos instrumentistas aqui de Barra Mansa, conhecia ele. O próprio Paulo, baixista, também fez aula junto comigo, praticamente no mesmo período. Uhum. Então, nesse período, eu conheci ele e foi um cara tremendo na minha vida, não só na minha vida musical, mas também na minha vida particular, na minha fé. Entendi. Porque muitas vezes eu chegava nas aulas assim, falava, aconteceu isso no Ministério de Louvor. Aí ele, cara, senta aqui. Eu fui muitos anos no Ministério de Louvor, deixa eu explicar. Ele falava, tinha muita paciência, trocava muita ideia, não é só música. Ele também falava da vida dele. Era um cara tremendo, um coração gigante. Infelizmente na Covid veio falecer. Ah, sim. Mas foi um período, todo mundo que teve aula com ele, dificilmente saber alguém falar que era um professor ruim. Então, era um cara. Então, ele me aproximou muito da música, o que é a música, como deve ser a música. Ele que me incentivou depois a cantar. Uhum. Poxa, você tem uma voz legal, você fala bem. Começa a cantar também. Aí foi nisso que eu fiz junto com as aulas de canto. Então, eu fiz 5 anos de violão e fiz 2 anos e meio de canto. Nesse período de mais ou menos dos 14 até os 19 anos, mais ou menos. Então, a música realmente ela é fundamental, né, para o nosso crescimento, desenvolvimento e comunhão, né? Sim. Então é evidente. Mas o Mateus, queridos, ele está cursando o curso de administração na faculdade, como é que chama lá? A UGB. A UGB, né? UGB. Isso. Não fica parecendo a UGB, né? Não, é UGB. UGB. Universidade... É a Universidade Geraldo de Biase. Universidade Geraldo de Biase. Geraldo de Biase. Muito bem. De que forma, Mateus, a fé cristã influencia a sua maneira de estudar e encarar essa vida universitária? Por quê? Porque na universidade, na faculdade, né, um cristão, né, ele é sempre, muitas vezes, né, antagônico a algumas ideias, né, ali das matérias,
professores mesmo às vezes se interpõem, né, na fé do estudante cristão. Então é possível ser um bom aluno e manter valores cristãos num ambiente tão diverso como o da faculdade? E qual a relação que você vê entre o que você tem aprendido na administração e a organização, né, dentro do seu curso e a sua liderança na igreja? Como é que você vê isso aí? Sim. Eu vou começar essa parte do cristão dentro da universidade, é meio polêmico. Mas eu gostaria de falar assim. Quando olhamos toda a história das universidades, das faculdades, lá muitos anos atrás, muitas décadas atrás, séculos até então, vamos enxergar que as universidades elas foram criadas primeiramente para o ensino da teologia. Sim. Esse é o ponto principal da teologia e das demais outras faculdades, outros cursos. Então, quando olhamos a história da universidade, ela primeiramente foi para Deus, para aprender sobre Deus, a teologia. Com certeza. Grandes homens também eram teólogos, tinha direito, tinha artes. Se eu não me engano, acho que o próprio Calvino ele fez direito também, sabia muito bem. Calvino é artes. É artes, não é? Teve outro reformador que fez Lutero era direito. Isso, eu troquei assim. Então, vamos chegar que a universidade é para isso. Se hoje nós temos essa mudança de pensamento, essa questão do cristão sendo confrontado, um pouco é culpa do cristão também. Sim. Porque o que acontece? Isso eu pego o pensamento do Abraham Kuyper também. A questão não há um centímetro, né, no universo que Cristo não possa dizer que é meu. Sim. Então, o Kuyper vai falar que quando o justo, o crente, o cristão, ele se fecha na sua bolha, alguém vai ter que ocupar o seu lugar. Sim, alguém vai ocupar. É. Então, se hoje as faculdades são assim, e isso pode para outras áreas também. Se a política tá assim, se a economia está assim, se a arte tá assim, se a música tá assim, os filmes são assim, todos com uma vertente depravada, uma vertente totalmente contrária ao que é pregado, foi culpa de nós mesmos, do cristão que se omitiu, que fechou numa bolha e falou, isso não é para mim. É verdade. E agora nós temos que correr atrás disso. Então, pegando essa visão de Abraham Kuyper e pegando também essa visão do fazer tudo para a glória de Deus, nós devemos sim ir para a faculdade. É difícil. É muito difícil. Há um pensamento contrário a todo momento. Você muitas vezes é motivo de chacota. Você é motivo de o crentão. Você é o quadrado. E daí? O problema é que o jovem não gosta de ser confrontado. Não gosta de ser confrontado. Não gosta de ter um estereótipo, né? Não gosta de ser fechado numa caixinha. Você é o crentão. Você é o quadradão. Você não se diverte. De fato. E então, qual que é a dificuldade, os pensamentos? No diálogo. Infelizmente, muitos da outra parte não estão adeptos a diálogo. Eles se fecham numa caixa deles também e falam assim, esse é o meu pensamento, isso é correto. E pronto, acabou. Né? Acabou, e não estão prontos a ouvir também. Então, o que, além de palavras, é o nosso testemunho. Eu vejo que, Mateus, essa questão aí, né, além de tudo isso que você colocou, né, existe também uma questão assim, espiritual muito grande, né? Uma pressão, né, de oposição mesmo, né, do mundo, né, de Satanás contra a palavra de Deus, né, em nós de todas as formas. Então essas ações e reações, né, que nós vemos nas faculdades contra o evangelho, como alguém já disse, né, criando um tipo de cristofobia. Sim. Né? Então isso aí eu vejo assim como realmente uma batalha espiritual. Por isso eu acho que cabe a todo estudante, né, crente, defender sua fé e estar sempre preparado, né, para estar dentro de uma sala de aula onde o pensamento é antagônico à sua fé. Isso vão perguntar sobre a sua fé. Há momentos que você vai ter que falar. Não tem como ser um crente 007 em alguns lugares. No trabalho, na faculdade. Em algum momento você vai ser questionado e você vai ter que se mostrar. A não ser que você omite, você vai abaixar ali a sua cabeça, vai ficar quieto e aceitar. Mas como posso, né, como vai dizer a frase, né, como que eu posso falarem uma mentira do meu Cristo e não falar nada contra?
Então, o crente também, isso é um problema da base. Desde pequeno, não vejo que o problema seja as pessoas se desviarem na faculdade. Vejo que muitas vezes as pessoas já estão desviadas quando chegam na faculdade. É uma série de fatores, né? Que Mas vem cooperando para isso. Exatamente. Só chega lá porque lá você tem mais liberdade, ninguém tá te vendo, ninguém vai te controlar. Você não tem um professor igual no colégio que vai pegar na sua mãozinha, não pode, vou ligar pro seu pai. Mas as influências ali também são muito forte. São fortes. Né? Sim. E acabam completando esse trabalho já de Com certeza. associação da verdade. E aí nisso, aí o que eu falo, vem de base. Fortalecimento da palavra, aquela questão do inculcar a palavra, né, na mente da criança, para que ela saiba. Então é todo um período ali para se firmar mesmo. Quando chegar lá, perguntarem da fé dela, ela falar mesmo. Quando chegar lá com 18, 19 anos, ela vai expor a fé dela. Com então, certeza. Eu creio nisso. Ah, mas eu faço um curso de humanas, fala sobre evolução. Eu creio nisso. Eu fiz um período de biologia e foi um período que eu mais tive certeza da minha fé e percebi o como Deus é maravilhoso. Ah, com certeza. Quando você pega ali, vê a célula, pega certas coisas, cada informação, o ser humano se formando, aí você vai falar assim, não tem como ter sido o acaso. De jeito nenhum, não tem como. É muita função certinha ali pra... se der errado isso aqui, o seu corpo vai fazer... Não tem como ser o acaso. Não tem como. E aí, só foi um gancho assim, né? Mas, finalizando a pergunta que tinha me feito, a administração ela ajudou muito no período de amadurecimento, liderança, sim, de visão, de questão de administrar tanto pessoas também como recursos dentro sim, da igreja. E isso tem que ser útil. A gente usa para a glória de Deus também. Eu iniciei uma vez uma faculdade de administração, né, e o pouco que eu participei, eu acho que eu fiz um período só. Né? Eu não cheguei nem a terminar o primeiro período, porque as demandas da igreja não permitiram. Né? Mas eu gostei muito, porque dá para você concatenar, né, tudo que é passado ali dentro da sua vida no todo. Estudar administração é muito bom. Né? Porque na vida você precisa ter administração, né, em todas as áreas. Mas, em se tratando disso, né, também, como é que você enxerga os desafios da juventude cristã hoje? E, atrelando essa pergunta, outra, quais são suas opiniões, na sua opinião, né, as maiores tentações ou distrações que os jovens têm enfrentado nos dias atuais, Matheus? Os desafios, eu vejo as pessoas... coincidir discursos. Acho que um dos maiores dificuldades a coincidir discursos. Como hoje, antigamente, quando falasse para a gente assim, porque é assim. Antigamente nós aceitávamos, muitas vezes. Hoje em dia, o jovem ele não aceita mais isso. Ele quer Tá, mas por quê? Quer uma explicação. Ele quer algo mais aprofundado. Então, hoje eu vejo são jovens que estudam muito, pessoas que estudam muito, têm muito acesso às informações, então ficam questionando muito. Entendi. Então, por que eu falo essa questão de coincidir discursos? E muitas vezes falta paciência para a gente explicar. Então, um dos desafios é coincidir mesmo, ter mais tempo, discipulado, explicar. Não é uma fórmula mágica, mas é o dia a dia. Entendi. As dificuldades são muitas, as tentações são muitas. Isso aqui, né, o celular é uma porta que você vê ali muitas comparações. Por que minha vida não é assim? Uhum. E só dá mais crise de ansiedade, mais problemas na vida das pessoas. Isso entrelaçado também com as tentações. Você vê a questão do dinheiro fácil. Você vê tanta gente aí ganhando dinheiro. Também quero ganhar. Então você vê o dinheiro. As pessoas, os jovens hoje, estão com aquela frase do tudo eu posso. Uhum. Meu corpo, minhas regras, eu posso tudo. Mas querem viver, mas não querem sofrer as consequências desses atos. Sim. Então, o que acontece? Você também tem esses jovens que querem fazer tudo e não querem sofrer as consequências. Cada ação, ela vai ter uma reação. Isso já é falado. E só o que acontece? As tentações são tantas que eles querem fazer tudo, querem curtir tudo, querem fazer tudo ao mesmo tempo. Entendi. E acaba que eles não querem regras. Porque regras, eles não querem regras, só querem
querem seus direitos. Não Então, querem os deveres. é interessante isso que você está falando, porque tá vindo na minha cabeça aqui que parece uma coisa meio assim distorcida do mundo, né? De jovens que não têm Deus, jovens que estão fora da igreja. Mas isso também é uma realidade dentro da igreja, você acha? Sim. Infelizmente. Ela é uma realidade, porque acaba que esse pensamento mundano também vem contaminar também. Uhum. Aí entra naquela questão do da questão de você gastar tempo com um jovem, com um adolescente, com a criança. As influências muito. Eu sempre falo assim, tem uma história que eu tava conversando com uma irmã na igreja. Aí ela falou assim: minha filha não lê a Bíblia, minha filha não gosta de ler. Aí eu perguntei pra ela assim: irmã, você lê a Bíblia perto da sua filha? Não gosto de ler, não. Quanto tempo você. Quanto tempo. Digitado que o exemplo vem de casa, mas no caso aí nem exemplo tem, né? Falei, quanto tempo você gasta com ela, né? Gasta ali ensinando a palavra com ela? É muito pouco. Falei assim, você acha justo? Ela fica, digamos, 4 horas, 5 horas, de segunda a sexta na escola. Pegando todo tipo de referência ali. Seja boa, seja ruim. Né? Tem tudo ali na escola. Tirando os outros momentos que ela tá na rua com os amigos. Digamos aí, vou botar 8 horas, mais ou menos. Depois eu falei com ela mais ou menos. Chega no sábado e domingo, ela vem para um evento da igreja. Fica 2 horas aqui. Mais 2 horas no domingo de manhã, mais 2 horas à noite. Tá 6 horas. A concorrência é muito desleal, né? Eu falei assim, Em termos de resultado, não funciona. Aí eu falei, você acha que ela vai mesmo ler a Bíblia se ela não tem exemplo e tal? Aí a irmã ficou olhando, né, cara? Você tem razão. Eu falei, a concorrência é muito desleal. Então, agora eu vou aproveitar o momento para dizer o seguinte, você que está assistindo esse podcast, olha só. Você que é pai e mãe, traga o seu filho para a igreja, enquanto dá tempo. Porque pode ser tarde depois, no sentido de que ele não vai querer mais a igreja, não vai querer mais os valores espirituais, mas sim os valores mundanos para a sua vida. E aí não adianta reclamar ou achar ruim porque o filho não lê a Bíblia ou não gosta de vir à igreja, porque talvez aí já não tenha mais jeito. Então, dê você o exemplo, seja o primeiro a estar na frente das questões espirituais, leitura da Bíblia, oração, comunhão na igreja, tudo isso é muito importante. Que conselho você então daria para os jovens da igreja que estão aí começando a servir ou se firmar na fé, Mateus? Será que você tem aí algumas dicas aí importantes para esses jovens? Porque nós sempre estamos vendo jovens chegando na igreja, sim, e mesmo os que estão aqui, que são adolescentes, precisam de conselhos. O que você diria para eles? Então, só para pegar um gancho da última pergunta que você tinha falado, falei assim, essas pessoas estão aí fora, mas também existem dentro da igreja. Sim, você completou, falou sobre trazer, porque ver os exemplos de fora e quando bate também, os exemplos de fora, às vezes, é muito mais... a sedução é muito maior, às vezes o brilho enche os olhos ali, é muito maior, às vezes, fui na igreja, não sei o quê. Então, por isso, às vezes, a pessoa prefere querer as regras, seguir o que está lá fora, do que querer seguir dentro da igreja. Sim. Então, existe isso mesmo, tem essa coisa também. Mas, o que eu vejo também que, em contraponto, há um movimento que eu vejo que está crescendo muito de jovens que estão querendo a Cristo, seriamente. Estão querendo servir a Cristo. Então eu vejo também um movimento de pessoas que estão no mundo, mas há pessoas também que estão querendo conhecer a Cristo, de verdade. Que querem, que já estão tão cansados do dia a dia, das respostas que o mundo dá, que estão querendo conhecer mais de Jesus. Isso é um movimento interessante que eu vejo também. Um movimento mais, vamos dizer assim, mais conservador, que preze mais a família, que preze o casamento. Também tem um contraponto também. Eu vejo um movimento crescendo. Isso é bom. Uhum. Então, é bom e também temos que tomar cuidado. Porque temos que discipular e cuidar dessas pessoas, para que não sejam emocionados, Que sejam pessoas que se convertam e que sejam sérias na palavra de Deus em todos os aspectos. Mas as minhas dicas que eu tenho assim, para aqueles que estão chegando sirva a Jesus de todo o coração.
Aham. Automaticamente, alguns vão falar assim, mas eu tenho muitos amigos fora. Deixa que aos poucos isso vai ser cortado. A gente vai vendo que as amizades, os seus valores já não vão coincidir mais com os outros valores. Então, automaticamente vai ter a divisão do joio e do trigo. Com certeza. Então, há essa divisão. Empenhe-se em estudar a palavra do Senhor. Se quer viver, aprenda da palavra de Deus. Cada vez mais. Não, aonde puder estudar, aonde puder, procure materiais bons, pastores sérios, porque material tem muito material aí. Mas material bom, bons livros, bons pastores. O próprio Senhor Jesus disse que as pessoas erram quando não conhecem as Escrituras, né? Então é um erro muito grande que traz, né, no seu bojo muitos outros erros, não conhecer as Escrituras, porque a Bíblia é o nosso manual, a nossa regra. A gente fala isso de forma muito assim mecânica, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas o que isso realmente significa? Significa você dedicar tempo, né, um esforço realmente particular, né, e de vontade mesmo, desejo próprio, em querer aprender, não só ler, mas também aprofundar no conhecimento. Tá? Mateus, muito bacana, né? Você quer falar alguma coisa a mais, alguma coisa que passou despercebida, você quer deixar para o pessoal, né, da sua história, da sua trajetória? Eu só quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, dividir um pouco da minha vida, do meu testemunho. Falar um versículo, antes de falar um versículo, eu quero completar um pouco o que eu estava falando aqui agora mesmo. Pense em aprender a palavra do Senhor, né? Inculca mesmo a palavra dele, e que o coração de cada um possa aquecer ao ouvir a palavra do Senhor. Aproveitar esse momento, porque eu sempre falo, é uma frase clichê, mas eu gosto muito de falar ela. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Sim. Então, ter essa percepção mesmo. É interessante essa visão. Que a vida não vai ser um mar de rosas, vai ser difícil. Eu lembro muito da frase que o senhor tinha falado uma vez, numa pregação. Morto não tem problema. Morto não tem dificuldade, está morto. Mas como estamos em Cristo, agora nós estamos vivendo de verdade. Então, nesse momento, você vai perceber que a vida vai ficar difícil, há problemas, sempre existiu. Só que parece que quando você se converte, os problemas realmente aparecem. A vida fala... Você consegue vê-los, né? Exatamente. Consegue senti-los. Parece que antes você está meio amortecido, você não entende muito bem. Porque agora você está vivo em Cristo Jesus. Sim. Mas perceber que essa vida é passageira, como foi falado na pregação de domingo. Nós somos peregrinos aqui. Não se contente, não tente se contentar somente com essa vida. Tá bom essa vida aqui. Não. Busque a vida com Cristo. A vida vai começar de verdade quando fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos nossos olhos junto com Cristo. Eu queria deixar um versículo, enquanto em 1 Coríntios 15, 19, é um dos versículos que eu mais gosto, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, se contamos somente com essa vida aqui, onde há tanta tristeza, tantos problemas, nós somos infelizes. Então, contamos com Cristo aqui, podemos contar com Cristo na vida do porvir. A verdadeira vida, onde estaremos reinando com Ele, estaremos adorando Ele pela eternidade. E esse texto aí traz como contexto a explicação do apóstolo Paulo a respeito da importância da ressurreição, que falamos também no domingo, né? Que a nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? E também é vã a nossa esperança. Mas eu não comentei aqui, Mateus, esqueci, mas um abraço para sua mãe, a Cláudia. Estivemos agora no sábado aí passeando lá, junto com a SAF lá em Maringá. Foi gostoso a beça, tá? E a Cláudia é uma figura. Um forte abraço, Cláudia, para você, né? Mãe desse grande homem, né, que se tornou o Mateus. E louvado seja o nome do Senhor, né, pela sua vida, pelo que Deus tem feito em você, por você, através de você. E a minha palavra pastoral, Mateus, para você e para todos que nos ouvem aqui, nos veem, é que vale a pena servir a Cristo. Vale a pena seguir esse caminho, dedicar tempo, esforço, né, por Ele, porque ele fez tanto por nós, Ele faz tanto por nós e ainda fará tanto por nós.
Então, é um mínimo de reconhecimento que nós podemos ter com aquele que deu a própria vida por nós. Então, que Deus abençoe você cada vez mais, né, e que você possa se sentir cada vez mais encorajado. Uma última palavra que você queira falar? Então, agradecer novamente por a oportunidade de estarmos aqui, de estar aqui falando, e que você que está escutando essa palavra, que está aqui, chegou até esse final aqui, que você possa estar aprendendo mais do Senhor, que com certeza não vai se arrepender. Amém. Olha só, gente, chegamos aqui ao final desse bate-papo com o Matheus, mas eu queria agradecer, né, a sua audiência, que eu gostaria que você repassasse, né, esse podcast, essa entrevista aqui para frente, é muito importante. Ainda estamos com algumas deficiências aqui, eu espero que vocês tenham um pouco de paciência aí conosco. Nós estamos ainda adquirindo alguns materiais para tornar esse momento aqui mais interessante e também apresentativo, né, por assim dizer. Mas eu gostaria da sua cooperação, da sua contribuição, que você se inscrevesse no canal, especialmente o canal da igreja, que você desse lá um joinha, que é muito importante, porque o YouTube vai reconhecer isso, né, como importante, e que você também cooperasse, né, se você pudesse ajudar também esse ministério aqui, né, no final aí vai ter o número aí que você pode contribuir financeiramente, estou falando. O gasto é grande para manter essa sala e tudo mais. Então, que Deus abençoe sua vida ricamente. Tá? Então, eu espero que o Além do Templo esteja servindo para você. São histórias, narrativas, né, de experiências pessoais que nós vamos à igreja, mas não ouvimos. Mas aqui nós podemos ouvir. Então, você conheceu hoje um pouco mais, né, da história do Matheus, esse servo de Deus, diácono da nossa igreja, professor da escola dominical, músico, estudante de administração, casado com a Bia, filha da Cláudia, e uma bênção para todos nós aqui, uma pessoa muito querida e muito abençoada também. A você o nosso forte abraço, e que Deus abençoe você ricamente no nome de Jesus. Além do templo, vem ver o mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo.